Hi guys! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo ou nova aqui, eu sou a Jackie. Esse é meu canal, Ask Jackie. Estou aqui para te ajudar a atingir suas metas relacionadas ao inglês. Um mês passado, mais ou menos, eu estava fazendo uma aula ao vivo aqui e eu recebi uma dúvida de alguém. E essa pessoa perguntou para mim: Jackie, você já conheceu um brasileiro que conseguiu falar sem sotaque? Que conseguiu falar inglês sem sotaque? E minha resposta era não. Não! Nunca! E na verdade, eu nunca conheci ninguém que fala a língua materna, nem a segunda língua sem sotaque. Todos temos sotaques. É verdade. Tá? Você tem sotaque no português, eu tenho sotaque em inglês e em português também. Você nunca vai perder seu sotaque, tá? É impossível falar sem sotaque. Então a gente tem que realmente entender isso. O que a gente pode fazer é começar a copiar ou até pegar um sotaque específico de uma região específica. E claro, isso é muito mais fácil para crianças ou até adolescentes, porque eles têm ouvidos, eles conseguem ouvir esses sons, por exemplo, a diferença entre man e man com mais facilidade. Eles também têm esses cordões vocais bem flexíveis, então eles conseguem imitar sons mais tranquilamente. Porém, adultos também conseguem copiar, imitar, aprender a falar com sotaques específicos. Atores fazem isso o tempo todo. Então, se sua meta é aprender a falar inglês, por exemplo, com um sotaque específico de Texas, ou de Chicago, ou de Londres, eu vou te dar 3 dicas para te ajudar a aprender a falar inglês com esse sotaque lindo que você quer ter. Dica número 1, criar uma imersão nesse sotaque específico. Por exemplo, se você ama o sotaque de Londres, você quer aprender inglês e quer falar igual uma pessoa de Londres. Não sei se vai conseguir falar igual uma pessoa de Londres, mas pode chegar até perto, tá? E dependendo da pessoa, tem pessoas que realmente conseguem. Mas você tem que criar uma imersão e realmente escutar, ouvir, fazer aula com pessoas dessa região específica, tá? No meu caso, claro, eu sou gringa, eu sou americana, eu comecei a estudar português com 29 anos, tá? Então já passei essa época de ser criança ou adolescente. Mas você me ouvindo falando português provavelmente sabe que não sou brasileira. I know! Porém, se alguém perguntasse para você, onde você acha que a Jackie aprendeu o português? No Rio? São Paulo, Nordeste, no Sul, você provavelmente vai falar na região de São Paulo, especificamente interior de São Paulo, onde eu morei e realmente fiz uma imersão do português dessa região. Claro, eu não falo exatamente como essas pessoas dessa região, mas meu sotaque é mais parecido com as pessoas dessa região do que as pessoas do Rio, do Nordeste ou do Sul. Então, uma coisa que você pode fazer é procurar materiais com pessoas, procurar vídeos com pessoas que têm um sotaque que você gosta muito, que você quer ter ou quer chegar perto de ter, e estudar, focar, prestando muita atenção na pronúncia, na entonação e realmente toma banho no inglês dessas pessoas dessa região específica. A segunda dica é imita de forma bem exagerada. Bem exagerada. Bem exagerada. Sem vergonha. Eu lembro quando eu estava aprendendo o português, essa palavra não, eu pensei, meu Deus do céu, é impossível falar não em português porque é muito nasal. Em inglês não temos esses sons nasais que vocês têm no português. E eu comecei a falar não, 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 fechando o nariz, tentando imitar esse som. Mas quando eu ouvi alguém falando não, não, tipo, eu comecei a copiar esse não bem exagerado e deu certo.
Em inglês, vocês podem fazer isso também. Um amigo meu estava lá na piscina e ele ouviu uma mulher gritar para o filho dela, "Stop it! Stop it!" E ele ficou, nossa, eu teria falado stop it, uma coisa diferente. Ele falou, nossa, ele realmente se surpreendeu com a pronúncia dela, tá? Então, na cabeça dele, ele começou a falar, "Stop it! Stop it!" E chegando em casa, onde não tinha ninguém olhando, ele começou a praticar esse stop it, stop it, copiando, falando de forma bem exagerada mesmo. E ele falando assim, nossa, perfeito, sotaque perfeito. Então, eu vejo muita gente fazendo isso, nem sabendo que é uma estratégia mesmo. Inclusive, tem outros professores de inglês que eu escuto eles falando a pronúncia de Instagram, Facebook, YouTube, meio forçando esse sotaque americano ou até outro tipo de sotaque, mas funciona. Número 3. Além de copiar essas palavras soltas, por exemplo, não, stop it, de forma bem exagerada, você precisa copiar o ritmo da frase, tá? Com a entonação, tudo. Isso é uma coisa que mesmo com a pronúncia muito boa, muito perfeita, um errinho na entonação ou colocando o stress numa sílaba diferente, isso para mim já fica complicado para entender, tá? Então a gente tem que ouvir o ritmo da frase e copiar essa frase. Por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, eu estava morando com uma mulher e o filho dela, e eu queria conhecer o 25 de março. E o menino, ele me ajudou, me orientou como chegar lá, e quando eu voltei para casa, ele perguntou para mim, "Fechou? Hã? Fechou? What? Fechou? Fechou?" E ele ficou repetindo. Não entendi nada. E quando ele escreveu no papel, "Você achou?", eu pensei, meu Deus do céu, não tinha como entender essa pergunta. Mas sabe que fazemos isso em inglês também. Essa pergunta em inglês não seria "Did you find it?", seria "Did you find it? Did you find it?". A gente junta essas palavras. Did you vira did ya? Did ya? Did you find it? Did you find it? E a gente tem que prestar muita atenção, é tipo uma música, tá? Did you find it? Did you find it? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Essa pergunta aqui. Fala aí. Como seria essa pergunta? Em português, significa o que você acha? O que você acha? Vocês raramente falam o que você acha, né? Só até estranho falar tão claramente assim. O que você acha? Em inglês é a mesma coisa. What do you think? Ninguém fala assim. É what do you think? What do you think? Então esse what do you, a gente junta tudo e vira what do you think? What do you think? What do you think? Então a gente tem que prestar muita atenção, não só nessas palavras soltas, mas copiar o ritmo da frase. Principalmente em perguntas, esse connected speech acontece bastante, então preste atenção e vai copiando. E se puder, grave sua voz. Eu sei que é terrível fazer isso, ninguém gosta de ouvir sua própria voz. Mas, quando você está falando, é difícil prestar atenção no conteúdo e na sua pronúncia no mesmo tempo. Então, você pode só deixar o celular aqui gravando enquanto você está falando, deixando um recado, ou pode até pegar um texto curto, ler esse texto, grave sua voz e depois você vai voltar e ouvir como que você pode melhorar algumas partes das frases, entonação. É muito bom fazer isso. Nossa, hoje em dia, quando eu deixo recados de voz no WhatsApp, às vezes eu volto e quando eu me escuto, eu sempre pego coisas que eu falei errado, que eu deveria ter falado melhor. Eu fico, nossa, meu sotaque é muito forte. Mas quando estamos falando, a gente não consegue ouvir isso. Então, é um exercício muito bom para fazer. Funciona incrivelmente. Então, se puder, grave sua voz e assim você vai percebendo como sua pronúncia e seu sotaque melhora com o tempo também. Se você quer ter um sotaque específico,
Quais são as coisas que você pode fazer? Vamos revisar, gente? Número 1, cria uma imersão com esse sotaque específico. Aqui nos Estados Unidos tem muitos sotaques diferentes. Outro dia eu estava conversando com uma amiga brasileira que mora em Alabama. E só falando com ela, eu já sabia na hora que ela estava morando naquela região do país. Porque ela, claro, ela ainda fala com sotaque de estrangeira, mas ela pegou muita coisa da região de Alabama que é muito fofa. Segunda coisa que você pode fazer é imitar e copiar de forma bem exagerada, tá? Lembra o stop it? Stop it! E a terceira coisa que você pode fazer é copiar o ritmo, connected speech, entonação das frases, ok? Então, além de aprender palavras soltas, preste muita atenção onde a gente coloca o stress na frase e como que é esse ritmo na frase e copia isso. E claro, a dica bônus que eu super indico é grave sua voz. Ninguém precisa ouvir isso, só você, mas isso também vai te ajudar a perceber o quanto que você está melhorando e você vai pegar seus erros que você não teria pego se você não tivesse gravado sua voz. Vamos abraçar nosso sotaque, seu sotaque lindo, fofo e é único de você, tá? Então não deve ter vergonha de seu sotaque. Todos temos sotaques em português, em inglês ou qualquer outra língua do mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Vocês também podem me seguir no Instagram. Não. Vocês também podem me seguir no Instagram e no Facebook. E lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye bye!